Em um mundo onde o tempo insiste em apagar memórias, algumas pessoas dedicam a vida inteira a preservar aquilo que consideram valioso. E no caso dos games, já imaginamos uma fileira cheia de jogos bem organizados e enfileirados com ótimo estado, prontinho para jogar. Só que, de primeira, é um dos maiores colecionadores do mundo. Aparentemente não tinha lá esse senso. Se é que ele tem. Bom, vamos lá dar uma olhadinha então. Primeiramente, é a primeira vez que estou falando de um colecionador. E talvez informações sobre ele é meio rara, visto que ele mora no Japão e não é tão simples achar informações por lá. Mas enfim, quero avisar que não estou atacando ele e nem sequer o insultando. Só gostaria de falar da maior coleção que eu já vi. Então veja como entretenimento ou biografia, sei lá. Veja como entretenimento, isso não é uma biografia. Deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora sim, vamos para o vídeo. Este é o comediante Famicom Genin Fujita, cujo nome verdadeiro é Fujita Shinya, segundo algumas fontes, e vive no Japão. Ele ficou famoso no mundo dos games justamente por manter uma coleção gigantesca. Muitos dizem que é um dos maiores colecionadores de Famicom do mundo. Famicom é o equivalente ao japonês do Nintendo NES. Ele diz ter na sua coleção mais de 17 mil jogos, mas atualmente esse número deve ter passado em muito. Bom, digamos que tudo isso de jogo ocupa quase todo o seu apartamento. Segundo relatos, ele trabalha como taxista no Japão para financiar a sua paixão por videogames. Mas depois de um bom tempo vivendo como taxista, ele começou a fazer apresentações de curiosidade dos games ao vivo e presta consultoria para outros colecionadores. E assim ele fica comprando itens raros e peças nostálgicas com seu próprio esforço. Sua coleção jamais foi completamente catalogada, o que só contribui para o mistério ao redor do que exatamente ele possui. E sim, Fujita coloca jogo até o teto. Olha, eu espero que ele tome bastante cuidado com o fogo, pois isso é muito perigoso. Os gastos do Fujita ao todo, como ele ganha 260 mil ienes, não se tendo informação se mudou ou não, 50 mil ienes é gasto com games. Em dólares é tipo 2.117 dólares, e o gasto com games fica de 407 dólares. Ou seja, no Brasil, com a cotação atual, ele ganha 11.288 reais, e o gasto com games é de 2.170, creio eu. Se estiver correto ou não, vocês me dizem aí. Muitos itens do Fujita coleciona são versões japonesas raras. Há jogos duplicados, versões que só foram lançadas regionalmente e cópias que muitos colecionadores nem sabiam que existiam. Mas ele também tem jogos de vários outros aparelhos e consoles originais, variantes japoneses, alguns nem funcionando, mas que têm valor histórico. Itens de restauração e componentes também fazem parte da coleção, mas nem todos os jogos estão na caixa e tampouco em bom estado. Como o Fujita amontoa bastante dos jogos, alguns deles podem estar bem estragados. Para um colecionador sério, não basta ter o jogo, ter a embalagem original, manuais e acessórios pode fazer toda a diferença. Alguns lotes do Fujita contêm caixas originais em estado variado de conservação. Ele até compra jogos com defeito ou consoles quebrados só para restaurar, ou apenas para ter um exemplar. Mas não só de jogos duplicados ou estragados tem nessa coleção. Há rumores de títulos extremamente raros dentro da coleção, que despertam interesse entre os colecionadores do mundo todo. Pessoal, eu tô meio rouco ainda, então, sabe, né? Melhorando e tal. Mas vamos pro vídeo. O Fujita tem uma cópia da versão limitada de Mobile Suit Z Gundam Hot Scramble Final Edition, que só existe 1000 cartuchos no mundo, e você acha no eBay por 1.478 dólares, ou seja, 7.808 reais. Salgado, hein? Outra também é uma cópia dourada do cartucho Obake no Ketaro, mas não achei informações sobre o preço. Mas é o quarto cartucho mais raro de Famicom com apenas 100 unidades. Agradeço também ao Velberan, pois essas informações foi dada por ele. Então, valeu aí, Velbes. O valor e a escala da coleção, falando em números, muitos dos dados vêm de estimativas, já que não há um catálogo oficial. A coleção teria mais de 20 mil itens, segundo a reportagem de fãs e sites de games. Ele pode valer, segundo algumas estimativas, centenas de milhares de dólares, considerando itens raros e o valor de mercado de jogos antigos. Entretanto, vale lembrar, esse é o valor monetário, é apenas um lado da moeda. O valor cultural, histórico e emocional da coleção é ainda maior. E o mais impressionante, Fujita não tem financiamento externo conhecido ou grandes patrocinadores. Ele é um colecionador autodidata que investe seu tempo, paixão e recursos pessoais para manter esse legado. Sem falar que o Fujita não é lá um cara muito organizado. E nessa coleção, como não tenho informação atual de como ela está, eu vou falar o que me foi mostrado. Mas realmente não é impossível de não pensar que o Fujita é louco de ficar empilhando jogos assim. Muitos jogos ficam empilhados, caixas amontoadas, e uma falta de organização que, os jogos com o tempo sofrem desgastes, umidade, poeira, e o uso afeta o cartucho. Mas o Fujita diz que realmente joga o que pega, e que seus jogos favoritos são os jogos Kusogei ou Kusugemo, que significa
significa jogo ruim, é um termo para identificar jogos com a temática sem noção. Como em qualquer coleção de games, garantir que cada peça seja original e não a réplica é um desafio enorme. Colecionar tantos objetos existe um espaço grande e custo tanto para a compra quanto para a manutenção. Afinal, como mostrar essa coleção para o mundo? Algumas peças apareceram em vídeos, mas muito da coleção ainda permanece no meio da bagunça. A coleção de Fujita transcende o fato de ter muitos jogos. Ela tornou uma referência entre os colecionadores entusiastas de retro games e fãs da cultura game ao redor do mundo. Vários vídeos no YouTube já mostraram trechos da sua coleção e geraram reações. Muitos seguidores se maravilharam com a quantidade de peças vistas. Isso trouxe reconhecimento para o Fujita no meio dos colecionadores. Até que alguns jogos desconhecidos ganharam uma certa fama no meio dessa coleção. Mais do que somar cartuchos e console, a coleção de Jane em Fujita é uma onda à nostalgia, à persistência e ao amor pelos videogames. Ela nos mostra como cada jogo, cada console e cada caixa contém histórias que resistem ao tempo, que conectam pessoas ao redor do mundo. Mas também nos mostra que aquele sonho de ter um monte de jogos em casa, vendo um cara que fez isso literalmente, meio que nos faz pensar duas vezes, né? De qualquer forma, se você é fã de videogames antigos, colecionador iniciante ou simplesmente curioso, essa é a coleção, é um convite para olhar para trás e valorizar o que foi e o que ainda vive nos pixels por aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal, comente o que achou. Até a próxima, eu sou o Rick.